Para mim, Ouro Verde representa a minha vida, né? Porque eu entrei aqui, era novinha, né? Agora eu tô com 66 anos. Eu fico emocionada quando eu falo, porque eu toquei muitas vezes aqui, eu sou pianista, né? Toquei muitas vezes, fiz concertos, fui aplaudida de pé nesse teatro. Desde quando eu era estudante de jornalismo, eu frequentava assiduamente o Ouro Verde. E vinham as crianças, vinham sempre um público intergeracional, carinhoso, afetuoso. Londrina é uma cidade calorosa na recepção dos artistas. Por isso, quando ele queimou, ele doeu, esse fogo doeu em todo mundo. Eram 3h30 da tarde do dia 12 de fevereiro de 2012. Uma multidão assustada parou para olhar o prédio pegando fogo. Eu estava em casa com a família, né? E a gente viu uma fumaça no centro, na área central. E, na verdade, a gente não sabia onde que era aquela fumaça, porque lá você não tem a noção do lugar, né? Sabia que você via aquela fumaça bem escura. E então a gente ficou sabendo pela televisão na época, né? Foi pela TV que a gente ficou sabendo que quem estava pegando fogo era o Ouro Verde. Isso foi no domingo, né? Inclusive a orquestra, no material da orquestra não estava no palco, porque a gente tinha tocado uma formatura no Moringão, o que foi bom, porque senão teria perdido tudo, né? Foi um incêndio avassalador que destruiu o principal teatro de Londrina, num dia difícil de esquecer. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava de férias. E aí me ligaram, falando, Magali, o teatro está pegando fogo, o Ouro Verde está pegando fogo. Falei, nossa, me parecia um pesadelo aquela notícia, né? E eu peguei, corri, fui nas redes sociais. E foi horrível ver aquele fogo subindo. Já estava em labaredas quando eu vi. Então é muito triste a gente ver uma cena dessa, porque ninguém espera. Eu cheguei aqui, ainda o fogo ainda não tinha sido debelado, né, até o fogo ter sido debelado demorou bastante tempo. Então foi uma comoção. A perícia convocou uma coletiva. Então todos os veículos de comunicação estavam ali, representados, né, por seus repórteres. E ele explicou que a provável causa naquele momento ali, né, a causa mais provável era um curto-circuito no ar-condicionado, em alguma parte ali da instalação elétrica, na parte superior do teatro, ali no teto. Então, o Ouro Verde, na época, estava numa reforma. Era um projeto do governo do estado de reformar os equipamentos culturais. Ele tinha sido acabado de ser reformado. E como havia essa obra em andamento, para proteger as poltronas, tinha sido estendida uma lona sobre as poltronas, né? Porque eles estavam mexendo nessas instalações. Então, para proteger o mobiliário, foi colocada uma lona plástica. E esse curto-circuito fez com que alguma fagulha ou algum objeto ali com fogo caísse sobre essa lona. E como esse plástico ele é altamente inflamável e as espumas das poltronas também, e aí tem muita madeira dentro do teatro, espumas e outros materiais inflamáveis, por meio dessa lona esse fogo foi se alastrando e foi incendiando tudo. Então eu me lembro que o perito explicou algo nesse sentido, do motivo da chama ter se alastrado tão rapidamente de uma maneira uniforme ali, né, tomando conta de tudo. Um cenário triste que começou a ser reconstruído nessa terça-feira. 15 funcionários vão trabalhar aqui para reerguer o prédio. O principal desafio nesse momento é a gente entrar na obra, se inteirar do remanescente, do que a gente pode aproveitar no sentido de restauro. Olha, quem viu como ficou esse teatro
logo após o incêndio, os escombros, os ferros retorcidos, mal dava para a gente entrar. É difícil acreditar que houve a reforma. Eu tentava entrar aqui direto, eu e um outro amigo meu, o Toninho, né? A gente vinha direto aqui, batia na porta, fiz amizade com o empreiteiro, com o seu Pedro, que ganhou a licitação para reformar o Ouro Verde. Aí ele permitiu eu entrar. Sempre eu entrava aqui mesmo, também de cinza, tudo, eu entrava direto, eu fui acompanhando, sabe, a reforma. Parte mais importante de toda essa obra diz respeito agora no início dos serviços. É que os engenheiros precisam analisar minuciosamente toda a parte estrutural do mezanino, da plateia e do palco. É que toda a estrutura de ferro que sustenta esse monte de cimento aqui do Teatro Ouro Verde pode ter sido comprometida por conta do fogo. A obra, orçada em 12 milhões e 600 mil reais, já tem prazo para ser finalizada em julho de 2015. Terminando a cobertura, termina também a infraestrutura, que é, na verdade, a menor parte da obra, representando de 20% a 30%. Depois que as telhas forem colocadas, aí sim começa a maior parte, a de acabamento. São quase 3 mil metros quadrados de construção. Obra orçada em pouco mais de 12 milhões e meio de reais. Seguindo o cronograma, que estaria em dia, a previsão é que o Ouro Verde esteja pronto em julho de 2015. E aí, o projeto, ele não tinha que ser só também um restauro. Na época, se decidiu que haveria um upgrade na sala de concertos lá em cima, né? Então, por exemplo, foi posto elevador, então isso exigiu um estudo à parte, que levou meses, né? Porque aí você tem que avaliar várias coisas, como é que entra caminhão, porque sempre entrava todo o material de cenário, entrava pela frente. Então, bom, já que nós vamos reformar, né, restaurar, foi feito um trabalho de entrada de cenários, de instrumentos pela outra entrada lá nos fundos. A obra teve alguns atrasos, teve algumas dificuldades, até porque é um prédio que tem características específicas, né, de acústica, e daí já que ele ia ser reconstruído, ele já precisava entrar dentro de uma configuração de acessibilidade, de saídas de emergência, enfim, de uma infraestrutura que já atendesse à legislação contemporânea. Então teve esse lado péssimo, né, da destruição, mas também a reconstrução já trouxe para o teatro um perfil que ele realmente precisava. Então ele já foi reconstruído com uma modernidade, digamos assim, em termos da estrutura interna, preservando as questões arquitetônicas originais. Então teve essa questão. A previsão de entrega era junho de 2015, mas como desde o início dos trabalhos o governo tem atrasado os pagamentos, já não existe mais um prazo para concluir a reforma do Ouro Verde. Os 5 operários que ainda estavam trabalhando na obra serão dispensados. A empresa responsável pela construção já protocolou um documento na UEL comunicando oficialmente a paralisação da obra. O governador Beto Richa disse que o atraso nas obras do teatro é por causa de um problema de fluxo de caixa. Segundo ele, com o aumento de impostos, 80% dos credores do estado devem ser pagos o mais rápido possível. Mas este rápido não tem data definida. É lógico que a gente tem a questão política, né? Então, o governador do estado se comprometeu, então houve combinações e isso é normal. A universidade tratou muito bem essa questão. Então, no fim das contas, nós estarmos aqui hoje é realmente uma prova de que isso aconteceu muito bem. Luzes acesas, um palco novinho e cheio de gente. Esses artistas foram os responsáveis pela reconstrução do teatro, que há 5 anos foi consumido pelo fogo. A obra toda custou cerca de 17 milhões de reais. Para entregar o teatro prontinho, estão faltando apenas um elevador de carga e a parte de sonorização. A data definida entre o governador Beto Richa e a reitora Berenice Jordão é 30 de junho. Um evento oficial está
sendo planejado para o dia, uma sexta-feira às 19h. O teatro, ele tem essa mágica, né? O teatro, ele é o tempo presente, ele é aquele acontecimento. Ele nunca se repete da mesma forma. Então, ele é também um espaço de uma memória que está muito dentro de nós, e muito conectado com coisas profundas, muito íntimas. Então, foi muito legal assim, ter acompanhado o renascimento do Ouro Verde, hoje saber que ele está lá, né, proporcionando isso novamente para nós, para todas as pessoas, para as novas gerações. O teatro é para uma orquestra, não sei o que um templo é para uma religião, para uma fé, não é? Então, eu sempre falo para os nossos músicos que o que a gente faz é um sacerdócio, é uma forma de servir, é uma forma de se comunicar, é uma forma de oferecer algo para o próximo. E esse teatro aqui, ele ajudou muito a gente construir essa identidade, que Londrina tem identidade cultural, artística, comprometida com o futuro, né, com as questões éticas, as questões políticas, que ser artista, fazer arte, não está descolado de uma postura política, uma postura ética. E tudo isso, o Ouro Verde, eu acho que ele nos deu, é um presente para a nossa geração, para as gerações que vêm. Então é isso que eu entendo e fico emocionado de dizer.